Pai do Senhor, irmãos, vamos dar início aqui a mais uma transmissão. Em nome de Jesus, vamos fazer uma oração. Amém? Pai amado, aqui estamos diante da Tua face para ouvir a Tua voz, para estar inserido no centro da vontade do Teu Espírito, fazendo aquilo que lhe apraz. Nós queremos estar dentro da Tua verdade, da direção do Teu Espírito, nos preparando para a Tua vinda, para reinar contigo e ser um nesta vida tão incerta, que não tem nenhuma direção, mas em Ti nós encontramos a esperança, encontramos o amor e a verdade. Em nome de Jesus, nos abençoa, Pai. Amém. Esconda-me sob tuas asas, cubra-me com tuas fortes mãos. Quando os mares sobem, os trovões rugem, eu voo contigo sobre a chuva. Pai, Tu és o Rei sobre os mares. Fico quieto, pois Tu és Deus. Minha alma repousa somente em Cristo. Vejo o poder na calma e na angústia. Quando os mares sobem, os trovões rugem, eu vou contigo sobre a chuva. Pai, Tu és o Rei
minha alma repousa somente em Cristo. Vejo o poder na calma e na angústia, quando os mares sobem, os trovões rugem, eu vou contigo sobre a chuva. Pai, tu és o rei sobre os mares, fico quieto, pois tu és Deus. Quando os mares sobem, os trovões rugem, eu vou contigo sobre a chuva. Pai, tu és o rei sobre os mares, fico quieto, pois tu és Deus. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade pra nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejar. O mais rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. O mais rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor
Amém, amados. Então, vamos dar sequência aqui. Eu gosto muito, irmãos, de poder estar aqui, né, junto com a amada igreja, compartilhando daquilo que Deus tem para nós. Né? Não é à toa, eu acho que existe um propósito de Deus em tudo isso que está acontecendo. Estamos vivendo um momento, né, teoricamente ruim, mas existe um propósito em tudo isso. Essa parada que a humanidade deu, né, foi uma freada brusca que toda a Terra teve que parar nesse momento para fazer uma reflexão, reavaliar, né, os conceitos, olhar para outra direção. O mundo estava numa direção frenética, né, indo sem nenhuma direção. Parece que alguém chegou, né, e disse assim, não, basta um pouco, né, parem um pouco, façam uma reflexão da vida de vocês, né, de tudo o que está acontecendo. E em tudo isso eu vejo o trabalhar de Deus. Parece que é uma coisa, né, tão ruim, olhando pelos olhos humanos, mas olhando pelos olhos espirituais, irmãos, nós vemos que existe um propósito por trás de tudo isso que está nos levando a ter uma consideração pelo espiritual, pela busca das coisas de Deus. Eu creio que talvez uma grande parte da humanidade não perceba isso, mas eu creio que uma grande parte da humanidade também perceba isso, que é um momento de uma parada, né, para reflexão. O invisível está fazendo uma chamada, né, porque é uma luta constante. Agora vem uma segunda onda que parece que é mais grave do que a primeira, né, e as pessoas continuam naquele susto, continuam, né, naquela... como uma barata tonta, a humanidade está. Né? Continuam falando uma coisa, um falando outra coisa, e até hoje ninguém chegou realmente num consenso. Tá? E a esperança da vacina, né, que pode dar um basta em tudo isso, mas enquanto isso, né, a humanidade segue aí sofrendo, segue tendo que fazer uma parada, né? Isso, irmãos, há um lado bom em tudo isso, há um propósito de Deus em tudo isso. Eu garanto aos irmãos, né, que logo nós estaremos percebendo isso. É uma coisa, né, totalmente diferente, uma coisa totalmente nova que nós estamos vivendo. Aí eu gostaria de meditar com os irmãos aqui um pouco na palavra. Lá em João, irmãos, capítulo 21, versículo 15, Jesus Cristo tem um diálogo, né, com Pedro. E ele faz uma coisa muito intrigante, né, que no final deixou Pedro triste, meio desapontado, mas ele percebeu, né, o quanto aquilo tinha um significado para ele. E, na verdade, irmãos, todo esse diálogo, claro que Jesus queria ensinar Pedro, que era um dos precursores, né, da igreja. A igreja foi formada por esses homens, primeiramente. Para chegar até nós hoje, aqueles homens tinham que amadurecer espiritualmente. Né? A igreja, eles foram a base da igreja. Então Jesus Cristo deu uma instrução muito forte ali para eles, muito sólida, para que a igreja pudesse seguir a trajetória até os dias atuais, baseado naquilo que foi a base. Então ele perguntou para Pedro 3 vezes, vamos ver aqui no capítulo 21, versículo 15. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me
mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Esses três versículos seguintes aqui, irmãos, né, foram praticamente repetidos. E Jesus fez essa mesma pergunta no versículo posterior e no outro também, né, que é no 16 e no 17. E no 17 a Bíblia fala que Pedro ficou triste por ter perguntado a terceira vez, né, para ele. E Pedro respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Aí Jesus respondeu para ele novamente: apacenta as minhas ovelhas. Jesus Cristo, irmãos, não queria, né? Tem gente que fala assim: Pedro teve que confirmar 3 vezes, porque ele já havia negado Jesus 3 vezes, né? Como se fosse uma simpatia, né? Algo que... Não, nada disso. Na verdade, irmãos, né? Jesus Cristo queria fixar bem essa parte do amor para com a igreja, para com o ministério, para com tudo aquilo de novo, né, que Jesus havia falado para eles durante aqueles 3 anos de ministério. Era apenas isso. Jesus Cristo queria fixar bem, porque ali estava o começo da igreja, o amor às ovelhas. Jesus falou assim: tu me amas, né? Ele quis dizer mais ou menos com essas palavras: olha, eu sou o cabeça da igreja, tu me amas, então apacenta as minhas ovelhas. Apacentar significa amar, cuidar, proteger, dar segurança, dar paz. Isso significa apacentar. Então Jesus Cristo falou: olha, se você realmente me ama, né, é o cuidado para com a igreja que realmente vai certificar que você me ama. E estava começando ali, irmãos, a igreja. Era a base de tudo, era ali. Então essas 3 perguntas de Jesus Cristo, se Pedro o amava, Jesus estava falando: olha, então você ama a minha igreja também. Aqui vai começar a igreja. Então você começa a amar a igreja, começa a amar o ministério. E amar, irmãos, implica tanta coisa. É muito abrangente essa palavra. Não é um simples verbo de 4 letras, né? Essa passagem aqui de Lucas também, 9:23, que, vamos ver lá, Lucas 9:23, diz assim, e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Amar, irmãos, né, a igreja significa justamente isso aqui. Esse é um versículo chave também. Negar a si mesmo. Tem uma frase da cantora que as irmãs cantaram agora na última live, né, que ela fala assim: olha, se eu não consigo fazer morrer as minhas vontades, eu tão pouco posso ser chamado de seu discípulo. É daquela, né, cantora Amanda, acho que é Amanda Rodrigues o nome dela. E é uma verdade, irmãos, né? Se eu não consigo negar a mim mesmo, né, fazer morrer as minhas vontades, como que eu posso ser discípulo de Cristo? É uma verdade inquestionável. Negar a si mesmo. Aí ele fala, na sequência, ele fala: tome cada dia a sua cruz. Ou seja, cruz significa morte, né? Morra cada dia um pouco para este mundo, né? Negue-se. Negar significa também isso, você morrer, mortificar as suas vontades, né? Porque, irmãos, né, nós vivemos nesse mundo e temos que trabalhar, né? Temos uma
uma identidade terrena também. Embora somos, né, cidadãos do céu, é um desafio diário você morrer todo dia. É um desafio diário. Por isso que está falando aqui, né? Tome cada dia a sua cruz. Porque todos os dias, irmãos, nós somos desafiados a amar a Deus como amar a Jesus Cristo, como Jesus falou para Pedro aqui. Ama-me mais do que a estes, né? E é um desafio muito grande, amar Jesus todo dia. Você abre mão da sua vida terrena. Eu me lembro daquele outro versículo também que Jesus disse assim, olha, aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas aquele que perder a sua vida por causa de mim, achá-la. Parece contraditório, mas as coisas de Deus espirituais funcionam exatamente assim. Morrer todos os dias para nós, negar as nossas vontades, negar o nosso eu, nosso ego, né, para fazer a vontade dele, para deixar ele reinar em nós. Isso é a base da igreja. A igreja, irmãos, ela é a chave que nos levará ao reino dos céus. Eu queria ler mais uma referência com os irmãos, lá de Mateus, capítulo 16, versículo 17. 16, 17. E Jesus respondendo disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não te revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Esse primeiro versículo aqui, irmãos, né, fala de uma... Jesus Cristo havia perguntado para eles antes, olha, quem os homens dizem que eu sou? Aí Pedro esperou eles falarem, né, e deu esta revelação aqui por último. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, falou para Jesus. Aí Jesus falou essas palavras aqui para ele, desse versículo, né? Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não fosse a carne e o sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Olha, irmãos, né? Como isso agrada a Deus? Jesus estava falando assim, olha, a igreja, ela tem que viver assim, na revelação da palavra de Deus, vinda de Deus, não da carne, não do sangue, né? Não de nenhuma outra fonte. Aqui, ó. Aqui, irmãos, era o começo da igreja, aqui era a base da igreja. Jesus Cristo está falando, olha, isso me agrada, Pedro, porque aqui está o começo da igreja. Não é a carne e o sangue que vai revelar as coisas do céu, mas é o meu Pai, ele está falando para Pedro aqui. O começo da igreja, irmãos, até os dias atuais, ela tem que funcionar assim. A base começou assim, o intermediário foi assim, e agora no final da igreja ela tem que continuar assim. Custe o que custar, tenha a pressão que tiver, a igreja tem que prevalecer dessa forma, pela revelação de Deus, do Espírito. Não existe outro meio, não existe outra fonte. É por aqui. Amém? Que deve andar a igreja. Isso alegrou a Jesus Cristo. Por isso que ele disse, bem-aventurado. Eu creio que ali ele deu um sorriso, né, para Pedro e falou, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não fosse a carne e o sangue. Jesus, irmãos, ele conhecia o interior do homem. E ele sabia que aquela revelação não poderia ter vindo de Pedro, não poderia ter vindo, né, de uma outra forma, senão de Deus, na vida de Pedro. Aí no versículo 18, né, o versículo seguinte, 16, 18 de Mateus, ele fala assim, ó, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, aqui, irmãos, né, é um versículo um pouco controverso. A Igreja Católica prega, né, que Pedro ele foi o primeiro Papa.
né? Tem e não tem fundamento por quê, irmãos, né? Eu creio que Jesus, ele não faria uma igreja baseada no homem, né? Por isso que muitos falam que Jesus Cristo estava falando, olha, tu és Pedro, que significa um fragmento de pedra, e sobre esta pedra, ele estava falando, sobre eu, edificarei a minha igreja, né? Ou seja, Pedro era um precursor, era o início da igreja, né? Claro, sem sombra de dúvidas, né? Ele foi um dos fundamentos, um dos homens muito importantes no começo da igreja, né? Não importa se ele é o primeiro papa, se não, o que importa é que foi uma coluna, um dos homens chave para o início da igreja, muito importante. Tanto é, irmãos, que no versículo seguinte, aqui no 19, ele fala assim, e eu te darei a chave do reino dos céus. E tudo que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Irmãos, né? Quem vai reinar com Cristo é quem tem amor no coração. Esses vão reinar com Cristo. Mas não é simplesmente amor. Tem que estar ligado à igreja. É o amor à igreja. Por isso que ele disse anteriormente, né? No versículo que nós lemos aqui, de João. Pedro, tu me amas? Você tem que estar ligado às ovelhas, né? Apacenta as minhas ovelhas, né? Esteja ligado a elas. Estes vão reinar com Cristo, irmãos. Né? Tem que estar ligado, né? E te darei as chaves do céu. O que é a chave do céu, meu amado? É a igreja. Eu lembro também da história de Jacó e Esaú, né? Esaú foi preparar um guisado para o pai dele, né? Só que não passou pela mãe, que era a igreja, né? Teria que passar pela mãe, teria que obedecer à mãe. Foi o que fez Jacó, irmão. Jacó era todo atrapalhado. O nome dele significa enganador. Ele era manco, dava mancada. Mas ele passou pela mãe. Ele obedecia à mãe. Ele ficou com a bênção, irmão, Jacó. Pedro era um homem também muito controverso. Pedro era um homem temperamental, explosivo. Mas era um homem que tinha amor. Era um homem que amava a Jesus. Aí faz toda a diferença, irmãos. O amor ao ministério, o amor à igreja, o amor à obra. Por que Jesus Cristo falou, né? Olha, Pedro, você vai ser um dos precursores da igreja. Eu te darei a chave do céu, né? A igreja, você faz parte disso, da igreja. A chave do céu, irmãos, é a igreja. Eu te darei a igreja, você faz parte dessa igreja. Você é um fragmento, você é uma pedra muito importante nessa igreja. Isso, irmãos, Jesus não estava falando somente para Pedro. Isso é uma metáfora para nós hoje. É um aprendizado que tem que prevalecer na igreja, da base ao final. Nós estamos vivendo o final da igreja. E isso é importante nós preservarmos. Por isso que está escrito em Apocalipse, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Porque é a igreja, irmãos, que vai nos levar para o céu. Você tem que estar ligado à igreja. A chave, né, é a igreja. O que ligares na terra através da igreja estará ligado no céu. E o que desligares na terra, né, através da igreja, a chave é a igreja. Temos que estar ligados à igreja. Se não tivermos, irmãos, não amamos a Jesus. O amor a Jesus implica nisso, né? Uma coisa está atrelada à outra. Temos que estar ligado à igreja, né? Conectado à igreja de Deus. A igreja é a fonte onde Deus vai falar, onde Ele vai ensinar, Ele vai usar. É a representatividade do céu aqui na terra. É a referência de Deus. É a igreja, meus amados. Vamos reinar com Cristo? Jesus Cristo, irmãos, Ele rejeitou todo o sistema terreno, né? Seja ele político,
seja ele religioso da ocasião, ele rejeitou. Ele rejeitou e implantou um novo sistema. Era o sistema do amor, da igreja verdadeira. Não baseada na lei mosaica, não baseada na letra. Por isso que ele falou, olha Pedro, não fosse a carne e o sangue, porque o outro concerto, ele foi baseado nisso. Em pedras, em coisas visíveis. E Paulo disse bem, né? O que se vê não tem mais valor para Deus. Hoje é a fé que prevalece. Hoje é o amor. São coisas abstratas que você não apalpa, que você não pega, que você não vê. É a fé, o firme fundamento das coisas que se não veem. Isso é a fé, meus amados. Isso é a base da igreja, que tem que prevalecer até o final. Nós estamos fazendo o fechamento da história da humanidade, irmãos. E temos que fazer esse fechamento com chave de ouro. Qual que é a chave? A igreja, né? A igreja de ouro. E isso, irmãos, né, foi falado lá há 2000 anos atrás, por Jesus Cristo, que revelou toda a face do amor de Deus para com a humanidade, né? E hoje nós queremos, né, fazer o fechamento da mesma forma como começou, baseada no amor, irmãos, um amor sincero, que não estava sujeito às coisas aqui da terra. O amor de Jesus Cristo, não. Ninguém podia comprar, ninguém podia, né, fazer o que Ele fez por nós. Amém, amados? É interessante, irmão, saber também que Jesus Cristo, quando Ele implantou a nova igreja, a nova maneira de pensar, de agir, foi o que Ele trouxe lá do céu para nós, um novo reino, né? As pessoas criticavam e não aceitavam. Os próprios seguidores de João Batista, né? Lá no capítulo 9, 14 de Mateus, eles chegaram para Jesus e os discípulos de João Batista, né? Que teoricamente teriam que estar ligados ali naquela visão. Porque o próprio João Batista falou, olha, eis o Cordeiro de Deus. Quando ele viu Jesus passando, ele falou, que tira o pecado do mundo. Seguir, né? Ele falou, sigam ele. Acabou o meu ministério, agora é com ele. Importa que ele cresça e eu diminua, João Batista falou. E os discípulos de João falaram assim, olha, mestre, por que os teus discípulos não jejuam? Nós jejuamos. Os fariseus também jejuam. Os saduceus jejuam. Por que os teus discípulos não jejuam? Eles quiseram dizer assim, vocês são melhores do que nós? Jesus respondeu para eles assim, olha, pode os filhos das bodas jejuarem ou se entristecerem enquanto o esposo está com eles? Ou seja, né, Jesus Cristo falou, olha, é tempo de festa. Eu estou aqui com eles, né? É hora de se alegrarem. Eu estou apresentando um novo reino, uma nova igreja, um novo sistema. Não é momento deles jejuarem. Não é tempo para isso. Jesus Cristo falou, olha, vai chegar um tempo que o esposo lhe será tirado. Então jejuarão, ou seja, espiritualmente, irmãos, o esposo nunca nos foi tirado. Porque Jesus, ele saiu, né? Mas ele mandou o Espírito. Então, né? Nós não... Jejum seria uma meritocracia. Está ligado ao mérito. Não precisamos, irmãos. Não precisamos de campanha. Não precisamos de jejum. Não estou pegando contra, né? Aquele que... A visão que Deus tem nos dado. Diferenciada é esta. Não precisamos de nada, irmãos, né? A graça, literalmente. Tudo está consumado. Pela graça sois salvos. E isso não vem de vós, é dom de Deus, né? Foi isso que Paulo disse muito claramente. Não existe nada que façamos que possa, né, merecer isso.
Não, é a graça, literalmente. Temos que mergulhar nessa graça, nessa verdade, nesse amor e viver aquilo que Jesus pregou em toda a sua essência. Tá? Não podemos sair fora da essência do Evangelho de Cristo. Amém? Isso é a base, é o fundamento. O fim da lei é Cristo, está escrito. O amor, quem vive o amor, cumpriu toda a lei. Jesus Cristo, ele viveu a lei por nós. Não precisamos, os filhos das bodas, eles têm, né, o reino do céu já é deles. Eles não precisam fazer mais nada. Eles são filhos, são herdeiros. O que eles precisam fazer? Nada. Só amar a Deus. Estar ligado à igreja. Para voltar para o céu, irmãos. Essas são as diretrizes que Jesus veio nos trazer. Não precisamos fazer nada. Precisamos amar a Jesus e estar ligado à igreja. Apacentar, amar, viver. Tá? Concluindo, irmãos, né? Jacó, apesar de toda a sua, né, imperfeição, ele foi o herdeiro da bênção de Isaac, porque ele estava ligado à igreja. Amém? Ele estava obedecendo à igreja, obedecendo ao ministério. E isso, irmãos, né, é mais importante que tudo. Ele nos mostrou o reino verdadeiro, né? Apesar, irmãos, daquele conflito de Jesus Cristo ali com todo aquele sistema político, né, de Roma, religioso, né, dos fariseus que oprimia o povo ali por completo, da lei mosaica, né, e tudo mais, as pessoas, né, várias vezes confrontaram Jesus Cristo, né? Por que você cura no dia de sábado, né? Olha, essa mulher foi pega em adultério, o que você vai fazer? A lei manda que seja apedrejada. Olha, por que teus discípulos não jejuam? Por que disso, por que daquilo, né? E as pessoas estavam sempre, a todo momento, questionando Jesus Cristo, querendo confrontar. Ele sabiamente, irmãos, dava as instruções vinda do Espírito para a igreja, para o início da igreja. Era necessário, né, tudo aquilo. Era necessário a morte dele. E hoje, irmãos, né, nós vivemos um dia peculiar, um momento muito diferente de tudo aquilo que a gente tem vivido. Literalmente, né, vivemos o último dia, a conclusão, o final da história da humanidade. Jesus está nos preparando, tá? Ele está fazendo a fase da transição da igreja, irmãos. Porque a igreja, ela vive este momento, a igreja verdadeira, como o Espírito tem nos mostrado, irmãos, através dos nossos pastores, amém? Da nossa liderança. Está nos preparando, né? A palavra linda que vimos na última live, né? As palavras que o pastor Fernando Takayama, né? O pastor Carlos, e tudo aquilo, né, que Deus tem nos dado aqui, irmãos, eu vejo como uma preparação. Não sei se os irmãos se lembram, mas meses antes de acontecer a pandemia, irmãos, o nosso pastor, a gente pegava as pregações de quarta-feira aqui, o pastor Takayama estava sempre nos alertando: olha, irmãos, vai acontecer coisas, vai morrer muita gente, vai acontecer coisas, né? Todo mundo vai ficar assustado, vai morrer muita gente. Ele previu, irmãos, isso, né? E agora Deus está nos preparando, usando Ele, né? Usando os nossos líderes, os nossos pastores, para nos dar as instruções finais da conclusão deste capítulo da história da humanidade. E realmente, irmãos, né? Eu não estou assustado, muito pelo contrário. Eu estou alegre, porque nós estamos vivendo aquilo que já aconteceu, que está escrito. Amém? Outra coisa, irmãos, né? Não com arrogância, na simplicidade do Evangelho de Cristo. Nós cremos que
Deus guarda a igreja dele, né? Porque está escrito isso. Deus guarda a igreja dele. Então não fique assustado com as coisas que estão acontecendo. Claro, use máscara, álcool em gel, né? Siga as diretrizes que temos recebido, né? Das autoridades terrenas, das autoridades espirituais. Mas não fique com medo. Tenha segurança em Cristo, amém? Ele guarda a igreja, a promessa dele, que ele guardaria a igreja, né, de toda a tribulação que havia de vir no final dos tempos. Estamos vivendo esse dia, né, este momento. E tudo aquilo que ele tem nos dado, irmãos, né, nos alimentado, tem nos dado essa segurança, amém? Tem nos dado essa fé, tem aumentado, tem nos melhorado em todos os âmbitos, né, em todas as esferas. Nós temos contemplado a face de Deus, cuidando da sua igreja. Então, não se disperse. Esteja ligado à igreja. Esteja ligado ao corpo. Esteja conectado à igreja. Ame a Jesus. Apacente as ovelhas. Esteja ligado a esse corpo, né, a esse ministério que Jesus colocou aqui, neste lugar. Único, com a visão única, com a visão diferente de tudo o que está aí, irmãos. Para a glória de Deus. Amém? Eu acho que, né, tá bom por hoje. Nós vamos... A humanidade está, né, fazendo o fechamento do ano. Na verdade, irmãos, nós sabemos que para nós não tem muito significado, né? Isso. E sim o fechamento da história da humanidade. É um dia como outro qualquer. Como o pastor Carlos disse outro dia, né? É uma coisa que de cada um, né? Para com Deus. Mas o Espírito tem nos dado isso, irmãos, né? Não andar como as nações, mas na direção do Espírito. Amém? Glória a Deus, né? Vamos fazer uma oração para encerrar. Que Deus nos abençoe com a sua palavra. Amém. Pai eterno, nós somos a tua igreja e queremos viver na direção do teu Espírito. Sempre. Não queremos sair nem para a esquerda, nem para a direita, né? Na verdade, queremos andar na direita, que é a destra que você tem nos dado. Queremos andar na direção do teu Espírito, viver as bênçãos espirituais para a tua glória. Nós te agradecemos pela tua palavra, pelo teu amor e pela tua graça. Em nome de Jesus, que o amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito esteja com toda a igreja. Amém. Glória a Deus.